A solda da prata é um grande problema para você? Ela não corre, ela dá mancha, mistura com outras soldas na hora que você vai fazer uma terceira emenda na peça ou colocar algum aplique. É um grande problema para você a solda da prata? Se é, então vem comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar a fazer, preparar a solda da forma correta. O grande problema na solda normalmente é na hora da fundição, é no preparo da solda, nem sempre é na hora de aplicar na peça. Então vem comigo, eu vou te mostrar a pesagem, as porcentagens que eu vou usar e o tipo de material que eu uso na minha solda de prata. Se você achar legal, você aplica aí para você e depois você me manda aqui no comentário do vídeo se deu certo e se a solda funcionou também para você. Vamos lá? Um dos grandes problemas da solda é o tipo de metal que vai na liga. Eu gosto de usar o latão. Se você reparar, esse daqui é um fio de latão, ele é bem fino, ele está 0,9 de espessura. Eu já compro ele fino justamente para facilitar na hora da fundição. O problema é que tem muita gente que usa latão, só que eles usam em chapa ou em pedaços. E na hora de você fundir, ele queima as propriedades do zinco e ele estraga e a solda fica uma porcaria. Então é importante você usar um fio que ele vai derreter muito rápido. Vão acompanhar o processo que você vai ver como é que eu faço a fundição, a forma como eu acrescento o latão. Isso é muito importante, isso faz com que as propriedades do latão não se dispersem na hora da fundição. Vamos lá? O que eu uso? Eu uso uma pesagem de 75% de prata pura e 25% de latão numa solda forte. Se eu for usar uma solda extra forte, eu uso 85% de prata pura e 15% de latão. Então vou fazer hoje uma solda forte de 75-25% e uma solda média de 65% de prata pura e 35% de latão. O pessoal pergunta, Thiago, mas o que são essas porcentagens aí? O que diferencia uma solda fraca de uma solda média? Não é que ela seja menos ou mais resistente, é simplesmente o que diferencia é o ponto de fusão. Então, se a gente pegar uma solda que tenha 85% de prata pura e 15% de latão, ela funde numa temperatura próximo ao ponto de fusão da prata. Às vezes dá diferença de 60, 70 graus, é pouca coisa. Se eu acrescento um pouquinho mais de latão, eu diminuo o ponto de fusão. Então ela passa a fundir numa diferença de 150 graus, 130 graus aproximadamente, abaixo do ponto de fusão da prata. E assim por diante. Quanto mais latão tiver na liga da solda, mais rápido ela vai fundir. E aí eu vou te mostrar daqui a pouco o processo. Vamos lá. Essa daqui, então, ela tem 75% e eu vou fazer ela com 7,5 gramas para ficar mais fácil a pesagem, tá? Então ela tem 7,5 gramas de prata. O que eu faço? Eu já corto os pedacinhos de latão e deixo ele assim, ó. Ele fracionado, que aí fica mais fácil da gente jogar ele na hora que estiver fundindo. Ó. Então 7,5 gramas de prata e 2,5 gramas de latão. Então essa daqui eu vou usar uma solda mais forte. E essa daqui é a solda média que eu uso 6,5 gramas de prata pura e 3,5 gramas de latão. Vamos lá fundir? Então o que eu faço? Eu coloco primeiro a prata e eu vou acrescentando um fogo até ela derreter. Vamos acompanhar. Isso é importante. Assim que a prata estiver derretida, tira a pressão do maçarico, deixa bem pouquinha pressão, até diminui um pouco o gás, diminui um pouco o oxigênio também. Deixa com o mínimo de pressão possível para a gente não queimar o zinco. O grande segredo da solda está exatamente nesse momento.
Então, derrete a solda, a prata pura de novo, deixa ela líquida. Um pouquinho a pressão. Vai acrescentando aos pouquinhos os pedaços de latão. É normal sair essa fumaça azul. Por isso que o maçarico não pode estar tão forte. É nesse momento que a gente estraga a solda, se não tiver cuidado. Você reparar, com a prata já fundida, rapidinho o latão ele mistura com a prata. Por ele ser fino, ele não precisa de muito calor para derreter. Ao contrário do que a gente imagina, que precisa ter a temperatura muito alta para fazer a fusão dos metais, na solda não precisa de tanta temperatura assim. Se o metal já estiver fundido e o cadinho estiver quente, a gente consegue fundir rapidamente. Por isso que usar o fio é a melhor alternativa para a gente fazer a solda com latão. Se vocês repararem, ela já está totalmente fundida. Aqui eu já não vou insistir muito mais no fogo. Ela já misturou completamente. Então o que eu vou fazer? Aquecer a lingoteira. Como é uma solda que eu quero diferenciar das outras, eu vou fazer ela na lingoteira mais larga, para eu usar nas minhas marcações aqui como solda forte. Dá uma pré-aquecida na saída do cadinho. Eu joguei ela na lingoteira mais larga, eu consigo diferenciar das outras soldas na hora de laminar. Então esse é o segredo, é colocar pouco fogo, o necessário para fundir e acrescentando aos pouquinhos o latão. Vamos fundir a solda média agora e aí eu explico um pouquinho daqui a pouco, um pouquinho mais das soldas. A parte da fundição pronta agora, eu vou mostrar aqui o lingote. Então eu fiz a solda forte mais larga e a minha solda média é um pouquinho mais estreita. Lembrando que pus no ácido, tá bem branquinha, tá limpinha. Então vocês repararam lá a fundição como é que eu fiz. Eu fundi primeiro a prata, bem aos pouquinhos, depois eu fui acrescentando aos poucos. Como o fio de latão é fino, ele vai rapidinho. Uma coisa importante é por que eu uso fio de latão? Eu não sei exatamente qual a porcentagem que tem. O latão ele é uma liga, ele vai cobre e zinco. E conforme ele é fracionado, ou melhor, ele é fabricado em diversas formas, é feito em fio, em chapa, em pedaços, dependendo da função que o latão é utilizado na indústria, eles usam proporções diferentes de zinco e cobre. Então, por isso que tem alguns tipos de latão que tem mais zinco na liga. Eu não sei se é o caso exato do fio, mas o fio ele tem uma quantidade boa de zinco, que é o que dá fluidez para a solda. Então, vamos lá para a laminação.
solda ficou pronta, tá laminada. Eu gosto de passar ela bastante, deixar ela até fechar o laminador. E se você reparar, ela rachou um pouquinho, tá? É comum a solda rachar. E aí tem gente que recose a solda, tem gente que não. A questão de recoser a solda, se você dá muito fogo na solda, ela vai amolecer demais e você vai queimar um pouquinho o zinco. Então é melhor não recoser a solda, mas aí cada um opta para fazer o que achar melhor. Eu prefiro não recoser a solda para não correr o risco de estragar o zinco. Então ela está bem fininha, 10 gramas de solda deu uma quantidade boa de solda. Você vai reparar que a solda média, que eu considero média, como ela tem um pouquinho mais de latão, ela vai rachar um pouquinho mais. Então é comum ficar com umas trincas na lateral, mas isso não atrapalha o trabalho. Uma coisa importante que eu vou falar para você é não tira o óleo da solda. O óleo ele mantém a solda sempre limpinha. Se você já termina de laminar e já limpa esse óleo, a solda vai oxidar mais fácil, mais rápido também. Então deixa o óleo, deixa para limpar o óleo na hora que você estiver usando a solda. Aí você vai lá e passa uma lixinha, limpa ela bonitinho e consegue usar ela para ela correr melhor. Ó, se reparar, ela rachou um pouquinho mais nas bordas do que a solda mais forte, por conta da quantidade maior de latão. Ainda assim ela ficou boa, não quebrou, não está quebradiça, isso é importante. Se a solda estiver muito quebradiça, é sinal que você queimou muito zinco, queimou muito latão e o zinco evaporou muito, ou ele não está lá no mesmo estado que estava anteriormente. Então toma um pouco mais de cuidado. Vou mostrar um pedacinho delas agora para você conseguir comparar o tamanho. Existe uma certa confusão nessa questão das soldas, que alguns classificam a solda por numeração, solda 1, 2, 3, 4, outras pessoas classificam solda A, B, C, D, eu classifico média, forte, fraca. Não importa muito isso, a questão é o ponto de fusão da solda, é isso que você precisa saber. Então a solda de latão, eu gosto de preparar ela dessa forma. Tem uma discussão grande aí entre os profissionais da área, entre usar cádmio na solda. O cádmio deixa a solda mais branca, ele ajuda na fluidez. Vamos lá, isso é importante. O cádmio é um metal tóxico e quando ele entra num ponto de fusão, numa determinada temperatura, quando ele mistura com outros metais, ele começa a soltar uma fumaça tóxica, então é perigoso. Eu não uso cádmio. Primeiro que é difícil conseguir cádmio, o pessoal tira o cádmio das pilhas. Pilha já não é uma coisa muito boa de se mexer, ainda mais desmanchar para tirar cádmio eu acho um pouco perigoso. Então, se não é um metal fácil de achar, eu acho que não é legal usar e tem essa questão do risco. Então o importante não é a classificação, o importante é o ponto de fusão da solda. Aí tem gente que fala, Thiago, eu não gosto de fazer solda, dá trabalho, apesar de eu mostrar para você que é fácil de fazer e rápido. Demorei mais ou menos 10 minutos aqui no máximo para preparar essa solda. Então você vai comprar solda, pergunta onde você vai comprar, qual é o metal dessa solda e o ponto de fusão. A maioria das soldas compradas é de pré-liga, mas a solda de pré-liga eu vou falar num outro vídeo, não dá para falar nesse vídeo, vai ficar muito extenso. E aí eu vou te falar se é vantagem ou não ter uma solda de pré-liga. Mas a solda de latão, essa solda especificamente, ela fica muito boa, ela não mancha, ela fica com a cor boa na prata, ela corre muito bem, isso é importante. Então lembrando, comprar o fio de latão, esse aqui eu comprei 1 kg, já tem mais de 2 anos e eu uso ele bastante e ainda tem muito fio, sai muito barato. Então comprei o fio de latão 0,9 de espessura, bem fininho, para facilitar. E a prata pura granulada, dependendo da forma que ele vem do fornecedor que você compra, não importa também. E aí tem a questão aqui das medidas. Então a solda mais larga eu fiz a solda forte, a solda mais estreita eu fiz a solda média.
E aí tem gente que prepara com chapa. Ah, uma coisa legal que eu vou falar aqui para vocês também. Deixa eu mostrar aqui. 2000 anos depois. Tem gente que tem uma dúvida sobre é melhor usar solda em fio, usar solda em pó, o que é melhor, o que ajuda para correr mais. Tem diversas situações na hora de soldar uma peça e isso vai mudar muito para o tipo de solda que a gente vai usar. Por exemplo, essa solda aqui é uma solda em pó, na verdade ela é uma pasta. E ela sai uma quantidade bem pequenininha. Ela tem uma fluidez muito boa essa solda, só que ela é uma solda muito cara. Ela é uma solda muito cara e eu não sei se é vantagem ter uma solda dessa. Até porque a gente consegue preparar uma solda dessa aqui. Se você pegar o lingote antes de laminar e limar ele, se você usar uma lima grossa, vai sair um pó mais grosso. Se usar uma lima mais fina, um pozinho mais fino. Se você limar esse pó, misturar com um pouquinho de bórax e soldaron, você vai ter uma pasta de solda igualmente das soldas importadas que a gente compra em pasta já, ou em pó. Na filigrana, o pessoal usa solda em pó e faz ela limada. Só que não é latão, o pessoal usa uma solda de outro jeito que eu posso explicar para vocês no próximo vídeo. É uma outra liga que a gente usa e são outras porcentagens na filigrana. Então tem muitas variações da aplicação da solda. Se eu usar ela em fio, se eu usar ela em fita, igual essa daqui, vou cortando os pedaços, se eu usar ela em pó. Eu acho que o importante é você usar o que fique melhor para você. Eu gosto de usar ela em fita, eu corto os pedaços do tamanho que eu quero, maiores ou menores, bem pequenininhos. Em pó eu acho complicado, ou em pó em pasta, porque a gente não tem um controle muito grande, às vezes pode ficar excesso de solda. A solda em fio, sinceramente, dá muito trabalho para fazer, eu não sei se vale a pena, porque não é a questão da solda virar a bolinha fácil, não é porque ela está em fio ou em chapa, é a forma como você conduz a solda na hora que está trabalhando na peça. Então, acho que hoje deu para dar uma boa esclarecida em questão das soldas. Nos próximos vídeos, repetindo, vou falar da solda de pré-liga, algumas outras aplicações e formas de preparo da solda, talvez. Então vai lá e segue a gente, vou ficar bem feliz em ter você lá como nossos acompanhantes do canal, certo? Grande abraço e até o próximo vídeo.